Bom, pessoal, estamos de volta com a 14ª questão de nossa lista. A questão diz o seguinte: nas últimas décadas, a alimentação tem sido motivo de preocupação em todos os países. Um grande desafio é adequar a produção de alimentos à demanda crescente da população mundial, já que existem milhões de indivíduos famintos no planeta. Com a globalização, ficaram mais evidentes os problemas relativos à qualidade dos alimentos para o consumo humano. A Organização Mundial da Saúde, OMS, tem alertado para a necessidade de coibir a contaminação de alimentos por agentes biológicos com o potencial de causar danos à saúde. Os agentes biológicos podem ser visíveis, como mosca, pulgões, lesma, parasitas, como lombriga e tênias, ou não serem visíveis a olho nu, como os micro-organismos, que só podem ser vistos através de microscópio. Microscópio é um instrumento que serve para ampliar, com a finalidade de observação, a imagem de objetos de pequenas dimensões. A lupa, quando fixa em um suporte, recebe o nome de microscópio simples. O microscópio composto é constituído da associação de duas lentes separadas por um tubo, e com ele é possível observar a maioria das células vivas. A lente que fica próxima do objeto é denominada objetiva, e a lente através da qual a pessoa observa a imagem é chamada ocular. Analise as afirmativas abaixo, a seguir. 1. As bactérias, quando patogênicas, podem causar doenças como botulismo, salmonelose, gastroenterite, entre outras. Se uma bactéria for observada no microscópio composto, a imagem final formada pelo sistema é, além de invertida, virtual e maior que a própria bactéria. Então, vamos julgá-la. Então, para a gente julgar, eu vou trazer aqui uma imagem, uma informação, só um minutinho, para a gente trazer uma imagem. Vamos pegar aqui esta imagem para a gente fazer análise do que ele está falando. Olha só, ele está dizendo que o microscópio composto, como o próprio nome diz, ele é composto de duas lentes. Essas lentes, pelo nosso conhecimento, a lupa é o quê? Uma lente convergente. Toda lente que amplia a imagem é lente convergente. Então, se eu colocar o objeto aqui, vou colocar o objeto nessa posição, pronto, o objeto nessa posição, o que vai acontecer? O objeto está nessa posição, então essa lente a gente vai chamar ela de objetiva, porque está mais próximo do objeto. Objetiva. Muito bem, é só um minutinho aqui. Isso aqui é uma lente convergente, onde esses pontos aqui estão demarcando a distância focal dessa lente. E essa outra lente, o observador, vai estar desse lado. Consequentemente, essa lente aqui a gente chama de ocular, porque está mais próxima do olho do observador. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar as propriedades da... Deixa eu manter de vermelho mesmo. As propriedades da ótica, raios notáveis, para formar a imagem. Então, a primeira propriedade, o primeiro raio notável, diz o seguinte: o raio que incide paralelo ao eixo principal sofre uma refração, ou seja, sofre um desvio, passando pelo foco. Primeira propriedade, ok? Outra propriedade é o seguinte: o raio que incide sobre o vértice não sofre desvio algum. Aqui, ó, o raio está passando sobre o vértice, não sofre desvio algum. Gente, o que eu posso observar aqui? Onde se cruzam esses raios aqui, que foram refratados, é onde é formado a imagem. Portanto, essa imagem
Deixa eu só voltar aqui. Tudo bem, tá ok. Essa imagem ela é invertida e nesse caso aqui ela é uma imagem real. Mas observe que essa imagem real, por que ela é real? Porque ela é proveniente do cruzamento dos próprios raios refratados. Mas não é essa que quem está do outro lado da lente, ou seja, o olho do observador, vai conseguir enxergar. Não é essa a imagem. É a imagem proveniente através dessa lente. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou traçar os raios partindo desse objeto aqui, ou seja, dessa imagem real que passa a ser objeto para essa lente, e vamos ver como é que se dá o comportamento. Então, primeira propriedade, passou só um minutinho, deixa eu voltar para cá. Primeira propriedade, o raio que incide paralelo, ele vai sofrer um desvio, ou seja, vai refratar passando pelo foco, ok? Desta outra lente. Outra propriedade, o raio que incide sobre o vértice não sofre desvio. Primeira coisa que você tem que observar aqui é o seguinte, esses dois raios refratados, eles não se cruzam. Eu vou pegar o prolongamento desses raios refratados, vou pegar o prolongamento e vou ver o que vai acontecer. Olha, prolongamento deste, ok. Vou pegar o prolongamento deste outro, certinho, muito bem. Onde esses prolongamentos que eu estou representando aqui por esse traço verde se cruzam, é onde é formado a imagem. Então, a imagem ela é formada aqui, olha. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Aqui está a imagem. Essa imagem, ela é virtual. Por que virtual? Porque essa imagem ela não foi formada pelos próprios raios refratados. Observe que os raios refratados estão aqui, ó. Eles não se cruzam. O que vai se cruzar são justamente os prolongamentos desses raios. O prolongamento desse raio refratado, o prolongamento desse outro raio refratado é o que vai se cruzar. Então a imagem aqui ela é uma imagem virtual. Deixa eu só mudar aqui para facilitar a escrita, que é complicado. Vamos ver se essa imagem ela é virtual, ela é invertida. Observe que ela está ponta cabeça e ela é maior que o objeto. Veja, essa imagem ela é virtual porque é formada pelo cruzamento do prolongamento dos raios refratados. Ela é invertida, ponta cabeça em relação ao objeto, e ela é maior, ok? Então, gente, voltando para a primeira alternativa, as bactérias, quando patogênicas, podem causar doenças como o botulismo e essa outra aí que eu tive dificuldade de pronunciar, assim por diante. Então, vamos lá, entre outras. Se uma bactéria for observada no microscópio composto, a imagem final formada pelo sistema, além de invertida, é virtual e maior. Olha só, então isto aqui está correto, certo? Ou seja, isso aqui é uma verdade. Muito bem, vamos para a segunda afirmação. A segunda afirmação, ele vai dizer o seguinte: os fungos em alguns alimentos são utilizados propositalmente para dar sabor. Porém, em caso de contaminação, podem provocar cirrose hepática, necrose, edema, carcinoma
carcinoma e favorecer o aparecimento do cancro hepático. Se um fungo for colocado a 4 centímetros de uma lupa, olhe, 4 centímetros, se esse fungo for colocado a 4 centímetros de uma lupa, de 6 centímetros de distância focal, o aumento linear é igual a 1,5 vezes, ou seja, aumenta uma vez e meia. Vamos fazer o seguinte, só nos resta uma coisa, anotar os dados. Vamos anotar os dados. Opa, cadê? Deixa eu me encontrar aqui. Gente, este 4 centímetros, se o fungo for colocado a 4 centímetros, então isto é o objeto que está a uma distância de 4 centímetros. Vou representar com P. P é igual a 4 centímetros. De uma lupa de 6 centímetros de distância focal. Isso é o foco. Distância focal é igual a 6 centímetros. Ok? O aumento linear será 1,5 vezes o tamanho do objeto. Para resolver isso, eu vou fazer uso daquela equação que diz o seguinte: 1 sobre F, ou 1 sobre a distância focal, é igual a 1 sobre P, ou seja, que é P, distância do objeto, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem até a lente. Muito bem, mas eu tenho essa equação, mas eu tenho que relacionar com o aumento linear. O aumento linear é dado por A igual a menos P' sobre P. Só que para eu encontrar esse aumento linear, eu tenho que encontrar quem é este P'. Veja que olhando para cá, eu tenho a distância focal, tenho a distância do objeto que está aqui acima. Voltando só para olhar para ele, está aqui a distância do objeto, a distância focal. Então vamos fazer o seguinte, vamos substituir aqui nesta equação e fazer nossas contas. 1 sobre 6 igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre P'. 1 sobre 6 menos 1 sobre 4 igual a 1 sobre P'. Vamos lá, vamos resolver isso aqui. O mínimo entre 6 e 4, com calma, espera aí só um minutinho. Deixa eu fazer aqui na frente. O mínimo entre 6 e 4, o MMC entre 6 e 4 vai ser 24. Vamos lá. 24 para 6, 4. 4 vezes 1, 4. Menos. Vamos lá. Vamos lá. Só conferindo se eu não errei essas contas. Peraí. 24 para 4 dá 6. 6. Certinho. Beleza? Igual a 1 sobre P'. Vamos lá. Isso aqui dá menos 2 sobre 24 igual a 1 sobre P'. Meio pelos extremos, menos 2 P' é igual a 24. Ou seja, P' é igual a 24 dividido para 2. Sinalzinho de menos aqui, né? Então, P' é igual a menos 12 centímetros. Ok. Voltamos agora para a equação do aumento linear. O aumento linear é igual a menos P' sobre P.
Aumento linear vai ser igual menos, quem é pelinha? Menos 12 dividido para P. Quem é P, gente? Quem é P? Conferindo, P é igual a 4, que é a distância do objeto a 4. Menos, mais, enfim, que 12 por 4, isso dá um aumento de 3 centímetros. Voltando para lá, o aumento que é obtido aqui foi 3 centímetros. O que a alternativa diz? O item diz: se os fungos for colocado a 4 centímetros de uma lupa de 6 centímetros de distância focal, o aumento linear será 1,5 vezes maior. Não, será 3 vezes maior. Portanto, essa é falsa. Primeira é verdadeira, segunda falsa, vamos para a terceira. Os parasitas são transmitidos pela ingestão de alimento contaminado. Podem causar teníase, ascaridiase, amebíase e outros. Observando um parasita no microscópio composto, verificou-se que a imagem ficou ampliada. As lentes do microscópio são do tipo convergente. Olha, a primeira coisa que nós colocamos aqui foi o que? Duas lentes convergentes, porque o microscópio é composto. Então, se amplia, realmente as lentes são convergentes. Então, está correta a primeira e a terceira. Portanto, letra correta, letra D. Ok? Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau.